Final de ano chegando, turnover alto, mais de 1/3 do seu time já mudou nesse ano de 2020 e como que a gente faz para isso não acontecer novamente em 2021? Eu sou o André, gerente geral aqui do Rivia Academy. Vem pro Home Office Friday de hoje que a gente vai te ensinar como fazer acontecer. Solta a vinheta, Rick! Para por um segundo e dá uma olhada no seu time comercial nesses últimos 12 meses. Quantas pessoas que já não saíram dele, que não fazem mais parte desse time? Em vendas B2B, o turnover, a rotatividade é historicamente muito alta. Chega a bater 1/3 do time, mais de 30% do time indo embora daquela empresa todos os anos. Ou seja, cara, em 3 anos você já trocou 100% das pessoas do seu time comercial, basicamente. E para piorar, a gente ainda tem que, para desenvolver um novo vendedor em uma equipe, a gente demora pelo menos 3 meses, chegando a passar de 6 meses em algumas vezes. Então, olhando para esses dois dados, basicamente o gestor está correndo um risco de mais de 30% de chance dele desperdiçar o trabalho de um ano inteiro que ele fez com o vendedor, treinando ele, colocando ele adaptado àquele novo time e também aqueles meses restantes dos resultados. Acaba que quando a pessoa sai, tudo isso vai pelo ralo. Então, antes de eu aprofundar um pouco mais contigo em como a gente resolve esse problema e sai dessa situação, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai ajudar e, claro, se inscreva no nosso canal também e ative o sininho para receber todos os novos conteúdos que a gente posta por aqui. Beleza? Então, bora falar de conteúdo de vendas. Quando a gente chega na hora da contratação, o gestor tem toda aquela expectativa com aquela nova pessoa que ele está trazendo para o time, como que ela vai performar, como que ela vai se desenvolver, como que ela vai rodar e melhorar o processo no dia a dia, mas, infelizmente, o que a gente vê em grandes partes das vezes é a decepção do gestor no final das contas, quando aquele turnover realmente acontece, quando a pessoa acaba saindo do time ali, depois de poucos meses que ela entrou lá para começo de conversa. Agora, os gestores que têm um processo de contratação bem estruturado e principalmente que sabem lidar com o vendedor nesse processo de evolução e manter ele motivado ao longo do tempo, esses gestores sim montam um time cheio de vendedores top performers que entregam resultados com consistência e, claro, que não abandonam essa equipe ali depois de poucos meses estando lá. Então, o que diferencia esses gestores que têm sucesso na contratação e no desenvolvimento de novos talentos versus os gestores que sofrem com a rotatividade e toda a frustração que isso traz no dia a dia deles? Como gestor aqui do Rivia Academy, e aí conversando com vários gestores todos os dias aqui no meu processo, o que eu notei que mais diferencia esses gestores que não sofrem com rotatividade é que eles têm a noção das principais armadilhas que causam a desmotivação no time deles. Basicamente, eles sabem que o vendedor não vai ter vontade de ficar na empresa e no time deles se eles não entregarem uma evolução constante para esse vendedor, tanto na carreira dele quanto nas habilidades que ele desenvolve. Além disso, ele também não vai querer ficar muito tempo se o plano de comissionamento, a remuneração variável dele não for bem organizada, não for justa e não for uma coisa clara para ele ali do que está acontecendo, do que ele está recebendo. E por fim, claro, se o trabalho dele for chato, se for só tarefa operacional, se for cheio de burocracia no processo, certamente também esse vendedor não vai conseguir se manter motivado ao longo do tempo. E só de ter noção desses pontos e do quão importante eles são para a motivação do time, esses gestores já conseguem se estruturar ali e se adaptar
para prestarem a melhor experiência de evolução, né, dentro daquele novo time, né, para os vendedores que eles estão contratando. E aí, obviamente, as taxas de turnover, de rotatividade, reduzem muito também. Então, vou te explicar um pouquinho melhor como que esses gestores conseguem fazer isso acontecer. Quando a gente fala de motivação de vendedores ao longo do tempo, existem 3 pontos que eu diria que são os mais impactantes dentro dessa esfera. O primeiro deles é o vendedor se sentir desafiado de alguma forma nesse dia a dia dele. Um desafio bom, claro, né? Não um desafio doloroso ali. Mas, cara, um desafio que é alcançável, que ele sabe que ele consegue bater aquela meta, alcançar aquele objetivo. E até pelo perfil que a gente vê normalmente em profissionais de vendas, isso é uma coisa que agrega muito na parte de motivação e dele realmente querer chegar naquele objetivo, ok? O segundo ponto acaba sendo sobre produtividade, né? E aí também sobre importância do profissional naquele processo. Porque, cara, se você não é muito produtivo, se você fica só fazendo tarefa operacional ou coisas que não trazem resultados no final das contas, naturalmente você vai sentir que você não é tão importante assim no processo. E isso é uma coisa que ajuda muito a manter a motivação da pessoa. Ela sentir que ela está gerando impacto, né? Principalmente quando a gente fala das gerações aí dos millennials, eles dão muita importância para essa parte deles fazerem impacto, deles realmente estarem fazendo a diferença ali. E aí, a gente entregando produtividade para esse profissional, naturalmente ele vai sentir que ele está entregando muito mais também. E aí, se manter motivado. E por fim, claro, a parte de comissionamento e de valorização como um todo, né? Não só a remuneração variável, é super importante também, porque, cara, no final das contas, ninguém vive de tapinha nas costas e de parabéns, né? Isso é uma parte muito importante do reconhecimento e da valorização, mas o vendedor também tem que sentir isso na pele, né? Que ele realmente é importante para a empresa e que ele está sendo recompensado pelos bons resultados que ele traz. Então, agora que você já sabe quais os problemas que causam a rotatividade e também sabe qual é a situação, o cenário ideal que a gente tem que alcançar, eu vou te mostrar um pouco de como que esse meio do caminho se desenvolve, né? Como que você vai fazer para chegar nesse cenário onde seu time é motivado, ele quer ficar na sua empresa e, obviamente, todo mundo se beneficia com essa situação no final das contas, ok? Pegando, então, aquele primeiro problema que a gente falou, que é o profissional não sentir que ele está evoluindo, tanto na carreira, né, quanto nas habilidades dele, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um plano de carreira, né, ter uma evolução. Cara, se você só tiver um tipo de vendedor, coloca tiers diferentes, né, júnior, sênior e tal. Ou se não, se você tiver SDR e Account Executive, você você alinha o tempo ou o resultado que aquele SDR precisa para ele ser promovido. Cara, um plano de carreira não é uma coisa tão complexa assim de ser montada, pelo menos de desenhar um processo inicial para vocês. Depois disso, então, pegando a parte de habilidades, você tem que ter um processo de treinamento muito bem estruturado para todos esses vendedores. Tanto os novos vendedores, né, que é o famoso processo de onboarding, mas também um processo de treinamento para quem já está no time há mais tempo, cara. Esse vendedor precisa sentir que ele está sempre evoluindo dentro do seu time. Então, você tem que ter bem alinhado com ele que, cara, todos os dias, por exemplo, ele vai investir 15 minutos consumindo algum conteúdo, fazendo algum curso de vendas, ou nem que seja conversando, né, com você, o gestor, ou com outro membro do time, algum processo constante de treinamento. Isso vai fazer com que ele não esqueça as coisas que ele está aprendendo, né? Se a gente não reforça novos aprendizados, depois de um mês mais ou menos,
a gente esqueceu mais de 90% do que a gente aprendeu para começo de conversa. Então, tem que ser uma coisa rotineira mesmo. E, além disso, depois que esse vendedor já está estabelecido naquele time, o nosso objetivo tem que ser melhorar 1% ao dia mesmo, cara. No final das contas, isso dá um grande resultado, mas como ele já passou pelo onboarding, ele já está rampado, né, que a gente chama, ele já atingiu o potencial dele, a ideia é fazer evoluções incrementais. Você mantém ele motivado e, claro, você melhora os resultados dele no final das contas também. E aí, nessa parte de treinamento, eu montei uma planilha para você diagnosticar quais são os principais pontos que sua equipe precisa evoluir e também para você estruturar, colocar o processo de treinamento no papel e saber qual vai ser a rotina de evolução da sua equipe daqui para frente, beleza? O link está aqui embaixo, é só você entrar lá, baixar a planilha e já começar a fazer acontecer junto com o seu time de vendas. E aí, falando do processo de treinamentos, eu fui convidado pelo nosso time aqui para ministrar um workshop sobre treinamentos de vendas lá no nosso evento, Review Night, e eu estou deixando aqui embaixo para você a planilha que eu montei lá para você estruturar o seu próprio processo de treinamento por aí. A gente sabe que não é fácil entender quais são os assuntos mais relevantes para a gente treinar o nosso time, ou como que a gente estabelece essa rotina, quais os tipos de treinamento que a gente pode usar. Cara, nessa planilha você vai conseguir fazer tudo isso, um diagnóstico do seu time para entender quais são os pontos mais importantes a serem treinados e, claro, um modelinho também para você colocar a sua rotina de treinamentos no papel e passar isso para todo o restante do seu time. É hora da gente ver o pessoal evoluindo e trazendo resultados de verdade. Então, baixa a planilha aqui embaixo, estrutura isso e coloca isso para rodar no seu dia a dia, que eu garanto que você vai se impressionar com os resultados que esse pessoal vai trazer para vocês. Aí, falando agora sobre a parte de comissionamento e remuneração variável, eu nem vou aprofundar tanto nisso aqui, porque a gente tem um blog post épico que eu tô deixando aqui na descrição para você e, cara, ele é o guia mais completo de todos sobre comissionamento e remuneração variável. Com certeza, nem faz sentido eu te falar uma coisa ou outra aqui, porque aqui embaixo você vai ter muito mais insights sobre como montar isso estrategicamente na sua operação de vendas. E aí, pulando então para o terceiro problema, que é o problema da improdutividade, né? A gente quer que o vendedor tenha muitas entregas e que ele se sinta importante no processo. Esse eu diria que é o problema mais universal que a gente vê aqui no mercado brasileiro. Para você ter ideia, basicamente 65% do dia de um vendedor é gasto com tarefas operacionais, né? Que não estão diretamente ligadas a uma venda, não são uma reunião de vendas, uma conversa com um lead, nem nada, é uma tarefa operacional. E aí, para você ter ideia, quase 1/3 dessas tarefas operacionais no dia do vendedor, elas são só de logar tarefas no CRM, né, imputar dados, colocar informações lá. Então, cara, se o vendedor gasta mais da metade do dia dele ali com tarefas que não estão ligadas a vendas. E aí, né, são tarefas como colocar coisas no CRM e outras coisas operacionais ali que não trazem um resultado direto para a gente. Como você quer que esse vendedor se mantenha motivado? Como você acha que ele vai realmente sentir que ele é importante, que ele está trazendo um impacto positivo para aquele time, para aquela operação? Então, o que a gente tem que fazer para resolver isso é deixar o nosso processo o mais eficiente e o menos operacional possível no papel, né? Não é uma coisa tão fácil de fazer, mas fazendo uma análise, documentando direitinho e conversando, claro, com o time inteiro. Com certeza você vai ter algumas boas ideias do que pode ser melhorado nesse processo, mas realmente para chegar à eficiência máxima, a gente vai precisar de tecnologias para auxiliar nessa produtividade também. Mas aí, se você tiver essa possibilidade, né, de tecnologias te ajudarem,
aí, cara, pode ficar tranquilo que certamente você vai conseguir reduzir muito essas tarefas operacionais do seu time. E aí, como num piscar de olhos, você vai ver a motivação deles e, claro, os resultados também aumentando de uma forma que você nunca viu acontecer antes. Então, para o seu time não ser improdutivo e para eles sentirem que eles são importantes e que eles trazem impacto para a sua operação, você tem que ter um processo estruturado da forma mais eficiente possível para eles e você precisa ter essas tecnologias para te fazer dar o passo além e realmente reduzir esse trabalho operacional de forma mais significativa. E aí, na parte de processos e de organização, eu estou indicando aqui mais um Home Office Friday para você também, que é justamente sobre esses pontos e eu tenho certeza que vai te trazer vários insights práticos para você já otimizar o seu processo e tornar ele mais eficiente o quanto antes. Então por hoje é isso, galera. Tava com saudade de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o likezinho aqui, por favor, novamente. E cara, se ficou alguma dúvida, algum feedback, alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários pra gente que vai ser um prazer trocar mais figurinhas contigo sobre isso. Bora fazer acontecer e até a próxima!